Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 24. Apesar de ser um capítulo curto, um capítulo de 18 versículos, nós vamos ver aqui um momento muito importante da união entre o Senhor Deus e o povo. Na minha Bíblia, o subtítulo que é posto aqui é A Aliança de Deus com Israel. E eu acredito que a escolha desse subtítulo se deve ao fato de que neste capítulo nós vamos ver o povo oferecendo um sacrifício, nós vamos ver Deus falando para que Moisés escreva aquilo que está sendo feito, ou seja, nós vamos ver a aliança se fechando. Deus falando para o povo quais eram os estatutos que eles deveriam cumprir como povo de Deus e o povo dizendo, nós aceitamos. E logo no versículo 1, Deus fala para Moisés que ele, Arão seu irmão, Arão que havia sido usado como boca do Senhor junto com Moisés no Egito, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, como a gente vê lá no capítulo 6, versículo 23, e 70 anciãos do povo deveriam subir para junto do Senhor e adorar de longe. Os 70 anciãos eles foram escolhidos porque, sendo anciãos, não apenas homens com uma idade já mais avançada, mas também homens de respeito, pessoas bem estabelecidas na comunidade, eles seriam responsáveis por falar com o povo, juntamente com Moisés, juntamente com Arão, testificando do que Deus havia feito ou faria, daquilo tudo que estaria diante dos seus olhos. Eles seriam testemunhas. Mas, versículo 2 vai dizer que só Moisés se aproximaria de Deus. Mas, esses convidados, eles subiriam até uma parte. Mas o povo não deveria subir. Eles deveriam aguardar ao pé do monte. Então Moisés foi até o povo e falou a eles tudo que Deus havia estabelecido como estatuto. E o povo, meus queridos, o povo concordou com tudo que o Senhor havia dito que eles deveriam cumprir, ou seja, eles estavam aceitando caminhar como povo de Deus. Então, o verso 4 nos mostra que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e edificou um altar ao pé do monte e ergueu ali 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Sabe que é a segunda vez que nós somos informados que Moisés está escrevendo no decurso dos acontecimentos. A primeira vez foi lá em Êxodo, capítulo 17, verso 14. E Moisés ele foi letrado no Egito, vocês se lembram da história, não é verdade? Então ele tinha plena condição, sabedoria, conhecimento para escrever, para relatar os acontecimentos. E louvado seja Deus, porque o Senhor usou Moisés e a educação que ele recebeu para que as escrituras, para que o Pentateuco chegasse até nós. Ele fez o relato de tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui no versículo 4, então, nós vemos que Moisés escreveu as palavras do Senhor. E no verso 5, alguns jovens são escolhidos para oferecer ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E então, Moisés vai pegar metade do sangue e vai pôr em bacias, e a outra metade ele vai colocar sobre o altar. E então, o versículo 7 diz que ele pega o livro da aliança. Isso me deixou com um gosto muito especial, me fez sair um sorriso nos lábios quando eu li Livro da Aliança, porque ali Moisés já com o relato em mãos estava dizendo, olha, isso é o que o nosso Deus nos ensinou, é isso que nós temos que tomar como regra para as nossas vidas. Se cumprirmos isso aqui, vamos ser abençoados, vamos contar com o favor de Deus. E o versículo 7 diz que ele pegou esse livro e ele leu para o povo, e o povo afirmou que eles obedeceriam tudo que o Senhor havia falado. Então, Moisés pegou aquele sangue e ele aspergiu sobre o povo, como que declarando que eles estavam cobertos, que eles estavam de acordo com esta aliança, que eles estavam realmente aceitando os termos daquilo que havia sido declarado. E então, Moisés vai dizer que aquele era o sangue da aliança que o Senhor havia feito com eles, de acordo com aquelas palavras. Inclusive, quando eu li essa expressão, o sangue da aliança, eu me lembrei do próprio Senhor Jesus falando isso, do sangue da nova aliança, quando ele estava celebrando a ceia.
Bem, então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 dos anciãos subiram o monte. E a Bíblia diz que eles viram o Deus de Israel. Honestamente, a Bíblia não é clara em dizer para nós exatamente como isso aconteceu. Como que o Senhor se manifestou? Como que eles banquetearam diante do Senhor? Como que eles não foram consumidos? Mas a Bíblia diz que sim, que eles viram o que estava debaixo dos pés do Senhor, que era uma pavimentação como pedra de safira. E eu fui pesquisar porque eu fiquei na dúvida, será que a safira é aquela pedra azul? Sim, é aquela pedra azul, queridos. É como se houvesse uma pavimentação de pedra de safira debaixo dos pés do Senhor. Enfim, a Bíblia diz que eles comeram com o Senhor e eles viram a Deus, eles comeram e beberam e não foram consumidos. E então o Senhor vai dizendo no versículo 12, a Moisés que ele deveria subir para junto do Senhor. Deus então avisa que ele iria dar a Moisés tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que Deus havia escrevido para que Moisés ensinasse o povo. Queridos, o Senhor Deus entregaria para Moisés aquilo que ele havia escrito em tábuas de pedra. Então, Moisés se aprontou juntamente com Josué. A Bíblia chama Josué de auxiliar de Moisés. Olha só, aqui nós já vemos que Josué não era apenas o capitão que ia lutar à frente do exército, mas ele também era chamado de auxiliar. Muito provavelmente estava próximo de Moisés, observando os passos. E aqui no caso, ele se apronta para subir com Moisés. Quem vai chegar lá no topo e falar com Deus é somente Moisés, mas Josué vai até uma parte com ele. Então Moisés fala aos anciãos que eles deveriam esperar, assim como todo o povo, que ele e Josué iriam subir, mas eles voltariam. E eles não deixam o povo sem direção alguma. Ele vai dizer, olha, está aqui Arão, está aqui Ur, eles são responsáveis. Caso alguém tenha alguma questão, pode se dirigir a eles. E eu não sei se você se recorda, ou se você está chegando no canal hoje, mas Arão e Ur, eles já tinham passado juntos por uma situação, eles já tinham enfrentado uma outra missão. No capítulo 17, eles tinham sido responsáveis, os escolhidos por Deus, para sustentar as mãos de Moisés durante a batalha contra os amalequitas. Porque nós vimos aqui no canal, e nós meditamos no fato de que a Bíblia vai contar que quando Moisés mantinha suas mãos para o alto, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. E quando ele abaixava suas mãos porque ele estava cansado, então os amalequitas prevaleciam. Obviamente que isso não tem nada a ver com estratégia de guerra. Era realmente algo maravilhoso, algo milagroso, algo sobrenatural que estava acontecendo. Portanto, quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur, cada um segurou de um lado para manter os braços, as mãos dele para o alto, para que Israel prevalecesse. Deus permitiu que assim fosse, e esse ensino ficou para nós a respeito de quem é que ergue os nossos braços na batalha. E então aqui eles são deixados como que cuidando do povo, enquanto Moisés estaria fora. Deus disse, vem, eu vou te dar em tábuas de pedra o ensino, mas o povo não ficou bagunçado. Moisés deixou tudo organizadinho. Então, versículo 15 diz que Moisés e Josué subiram uma nuvem, e essa nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o Sinai, e a nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Para os israelitas que estavam de fora, o versículo 17 vai dizer que a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no alto do monte. Então eles viam, o tempo estava passando, 6 dias já haviam passado, eles olhavam e parecia que aquilo estava pegando fogo. Um fogo consumidor é isso, é a ideia de algo que está queimando. E o capítulo termina dizendo que Moisés entrou pelo meio da nuvem e permaneceu lá por 40 dias e 40 noites, ok? 40 dias e 40 noites é mais de um mês. O povo que estava ali acampado perto do monte, que tinha ouvido trovões e a voz do Senhor e os relâmpagos, e estava ali vendo Deus falar e agir através da vida de Moisés, esse povo ia ficar sozinho, entre aspas, por 40 dias e 40 noites. Eu digo entre aspas porque primeiro que Deus estava ali, segundo que haviam servos no lugar de Moisés. Só que essa demora para que Moisés voltasse, talvez gere alguns tipos de atitude mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer.
Nós paramos por aqui. Esse capítulo nos ensina que Deus realmente é um Deus de alianças e que o Senhor quer realmente estabelecer conosco algo que é verdadeiro e duradouro. Com o povo foi um sangue de animais, né? O sangue que ele era aspergido no sentido de declarar que a aliança era verdadeira, que o Senhor estava com o povo, que havia a promessa, que eles poderiam cumprir os estatutos e confiar que o Senhor também cumpriria a sua parte da aliança. E conosco, qual é a nossa parte? Bom, nós não estamos cobertos pelo sangue de animais, nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito. Portanto, a nossa fé é muito maior. E ainda que na nossa vida nós estejamos vivendo como o povo estava vivendo aqui no final desse capítulo, né? Olhando, vendo o poder de Deus lá no topo da montanha, mas não vendo mais Moisés, não vendo mais aquela sensação da presença de Deus física no meio deles, né? Moisés, ele era o homem de Deus, Moisés, ele era o intermediário. Então o povo acho que meio ficava confiante com a presença de Moisés, e a ausência de Moisés realmente fez falta. Então, ainda que você e eu, nós possamos não estar vendo algumas coisas físicas, materiais de Deus acontecendo no nosso meio, embora talvez passem alguns dias e você não esteja vendo, assim como o povo não estava vendo Moisés voltar depois de 40 dias. Será que eles pensaram assim? Eu acho que Moisés foi consumido lá no meio daquela chama, lá no meio do monte. Será que eles pensaram isso? Talvez você também seja tentada a pensar, poxa, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que a minha esperança morreu. Te encorajo, em nome de Jesus, com esse podcast, acreditar que assim como Moisés não morreu, Moisés estava na presença do Senhor Deus e ele voltou, vamos dizer assim, com uma mensagem do Senhor, assim também você não precisa perder a esperança, porque ainda que seus olhos não vejam, Deus está no controle e Ele está cuidando, e não há um coração quebrantado diante do Senhor que fique sem resposta ou que esteja desabrigado, desamparado diante do Senhor. Você não está sozinho, embora pareça, ok? Não desanime, é para frente que se anda, não pare apesar do cansaço físico, apesar do cansaço emocional, siga em frente. Continue confiando no Senhor, porque a sua confiança não é em vão. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!